paz, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma sala digital. E antes de começar, né, com a nossa sala digital, queria dar um aviso aqui que eu não pude fazer a sala digital na terça-feira porque eu fiquei muito tempo em ar-condicionado e eu fiquei bem resfriada. E graças a Deus, agora que eu estou começando a melhorar, então não reparem na minha voz meio fanhosa, mas estamos aqui para cumprir aquilo que Deus nos chamou, certo? Então vamos começar, amém? Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo, tanto, tanto, e não há outro como tu. Ah, como eu te amo, tanto, tanto, e não há outro como tu. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho aos seus
louvor que o Senhor ministrou no meu coração para tocar. Hoje eu vou fazer algo bem dinâmico, gente. Bem rápido, certo? Como eu estava falando, sejam bem-vindos a quem tá chegando. Seja bem-vinda, Thaísa. Eu não pude fazer a célula na terça-feira porque minha garganta não estava muito legal. Eu não estava muito legal. Graças a Deus hoje eu estou bem. E vamos continuar a nossa célula, amém? Senhor Jesus, quero te agradecer pela tua presença. Quero te agradecer por o Senhor ter nos colocado hoje aqui, Pai. Abençoado esse momento, esse tempo para estarmos aqui na tua presença. Quero te agradecer por isso. Quero te agradecer por o Senhor ter destinado esse momento, Jesus, para nós estarmos falando da tua palavra, Pai, estarmos conectados contigo, Pai, entendendo e ouvindo a tua voz, Pai, querendo saber aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Em o nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, para que a sua presença esteja conosco, que ela permaneça conosco. Em o nome de Jesus, que todo mal, todo espírito de distração, de confusão na mente, de atrapalho caia por terra, em o nome de Jesus, e que apenas a tua doce e santa presença venha reinar no nosso meio, Espírito Santo. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem destinado a falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Em o nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo. Precisamos ouvir a tua voz. Em o nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então, hoje a palavra vai se encontrar em Gênesis 8, versículo 15 ao 22. Se vocês puderem também estar abrindo as Bíblias de vocês para estarem continuarem, né? Acompanhar, esqueci a palavra, mas se vocês quiserem acompanhar, estiver com a Bíblia perto, Gênesis capítulo 8, versículo 15 ao 22, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A parte que eu queria repetir para a gente gravar e colocar no nosso coração. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro. Ponto. Aqui que eu quero falar. E aqui o que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer para nós no dia de hoje é que o Senhor é digno de ser honrado até mesmo depois do dilúvio, depois de uma catástrofe. Porque querendo ou não, aquilo que Noé viveu, por mais que sim, o Senhor livrou ele, livrou a família dele e também alguns animais, né? Os animais. Ainda assim foi uma catástrofe. Pessoas morreram naquele lugar, tudo que era vivo morreu e só ficou Noé e sua família. Mas mesmo assim, Noé olhando para aquela situação, olhando para aquela adversidade que, querendo ou não, ele estava passando, porque ele estava num barco cheio de animais, né? Numa arca cheia de animais por tantos e tantos e tantos dias, né? E mesmo assim, ele decidiu que a primeira coisa que ele faria era construir um altar e adorar ao Senhor depois que ele pôde sair da arca. Sabe, a primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi entregar ao Senhor um sacrifício. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e quer passar para vocês é que um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade sabe que ainda que a situação atual esteja difícil e não esteja da forma como ele gostaria,
ele sabe que ainda assim Deus merece ser adorado. Deus é digno de adoração. Ainda que nós estejamos passando por dificuldades, por lutas, o Senhor ainda continua sendo merecedor, continua sendo digno da nossa adoração, digno da nossa honra, entendeu? Então, quando nós estamos passando por dificuldades, é a partir disso que nós devemos nos firmar ainda mais na presença de Deus e falar: é agora que eu vou continuar adorando ao Senhor, é agora que eu vou continuar buscando ao Senhor, porque o Senhor é fiel, Ele é fiel à palavra dele. Se Ele me prometeu algo, Ele vai cumprir. Assim como Deus prometeu a Noé que ele salvaria a família dele, Deus salvou a família dele. Noé viu que o Senhor era bom, que o Senhor era misericordioso, de ainda ter poupado a família dele de uma situação tão terrível que foi o dilúvio. E a partir disso, Noé ele entendeu que o Senhor ainda era digno de toda adoração. Nós precisamos entender que ainda que estejamos passando por dificuldades, por lutas, por tribulações, o Senhor ainda assim é digno da nossa adoração, amém? E Noé entendeu isso, ele levantou um altar de honra ao Senhor logo depois de ter saído da arca. Noé demonstrou gratidão a Deus, Noé demonstrou gratidão a Deus porque o Senhor livrou ele e os seus familiares, a sua família. O Senhor foi bom e Noé soube, Noé sabia que o Senhor era bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor era bom, porque o Senhor poderia simplesmente ter declarado: eu vou destruir a terra, acabar com tudo, não vai sobrar nada, vou começar do zero. Mas não, ele olhou para Noé e ele viu que Noé andava segundo os caminhos dele. Noé era temente ao Senhor e por causa disso Deus decidiu poupar a vida de Noé e consequentemente a família de Noé. Olha que lindo, porque Noé tinha um coração adorador e ele sabia que por mais que ele estivesse num lugar onde havia perversidade, onde as pessoas não buscavam mais a Deus, onde as pessoas tinham se desviado dos caminhos do Senhor, onde as pessoas idolatravam outros deuses, mesmo assim ele decidiu se firmar ao Senhor, ele decidiu estar firme com o Senhor e por isso o Senhor o livrou do dilúvio, o Senhor o livrou de ter morrido e por isso ele decidiu que ele levantaria um altar ao Senhor, um altar de honra ao Senhor. E a pergunta que eu quero fazer hoje para mim e para vocês é: será que temos honrado a Deus e demonstrado gratidão acerca de tantas coisas que Ele nos fez? Noé, ele demonstrou a gratidão ao Senhor porque o Senhor tinha livrado ele, porque o Senhor tinha guardado ele e a casa dele. E será que nós estamos demonstrando, estamos dando a honra ao Senhor, estamos levantando altares de honra ao Senhor e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas? Ou apenas nós conseguimos olhar para os problemas, para as dificuldades, para as adversidades que estamos passando? Sabe? É isso que o Senhor quer trazer aos nossos corações, que em todo tempo nós precisamos ser gratos ao Senhor por Ele ter nos trazido por mais um dia de vida, que Ele por Ele ter nos sustentado, por Ele estar conosco, por Ele nos guiar. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o Senhor é merecedor de toda a honra, ainda que eu e você estejamos passando por lutas, ainda que eu e você estejamos passando por provas. São nesses momentos que o Senhor Ele quer realmente nos provar, quer ver se realmente há em nós um coração adorador, que não adora só quando tudo tá bem, que não adora só quando as coisas estão indo bem, quando eu estou com emprego, quando eu estou com uma casa, quando a minha família tá bem, quando as coisas estão bem. Não, o Senhor Ele também quer nos trazer e nos colocar num lugar e falar conosco a respeito disso. Você ainda continua me adorando quando as coisas não estão indo bem? Você ainda continua sendo o meu filho? Você ainda continua colocando a mim como prioridade na sua vida quando as coisas não estão indo bem? Ou você vira as costas para mim quando as coisas não estão indo bem? Ou você me ignora, ou você finge que eu não existo? Sabe? É isso que o Senhor quer trazer para nós. Muitas vezes o Senhor, sim, Ele vai nos provar para ver se nós temos um coração adorador, um coração em gratidão, um coração que está rendido aos pés dele, como Noé. Noé, por mais que ele tenha passado tudo aquilo que ele passou, que não foi fácil, gente. A gente olha assim e fala: nossa, como Deus guardou Noé, como Deus protegeu Noé. Mas só Ele sabe, né? A gente não tem a imensidão, a gente não entende a imensidão daquilo que Noé passou. Imagina você ficar tantos e tantos dias numa arca cheia de bicho, de animais, o cheiro que aquilo devia ter, sabe? Como deve ter sido doloroso para ele ver pessoas gritando, sabe? Quando as águas começaram a subir, ele não podia ajudar porque ele não podia ajudar, o próprio Senhor fechou a porta da arca.
Olha isso, ele teve que passar por tudo isso e mesmo assim, mesmo aquela situação que com certeza deve ter sido angustiante, ele mesmo assim, ele decidiu fazer um altar ao Senhor. Ele decidiu fazer um sacrifício ao Senhor para agradecer ao Senhor por ter cuidado dele, por ter zelado da vida dele. E aí sim fala lá no versículo 21, e o Senhor aspirou o suave cheiro. O Senhor recebeu a oferta de gratidão, de honra que Noé estava dando. O próprio Deus sentiu o cheiro suave do sacrifício de Noé, porque foi verdadeiro, não foi com hipocrisia, não foi para mostrar para outras pessoas que ele podia oferecer sacrifícios ao Senhor, sabe? Mas foi com verdade. O sacrifício que Noé fez para o Senhor foi com verdade, não foi para mostrar para outras pessoas que ele podia fazer isso, não foi para mostrar para outras pessoas que ele tinha recursos para dar um sacrifício ao Senhor, mas foi por verdadeiramente estar grato e querer dizer ao Senhor, eu te honro por isso, você merece a minha honra, o Senhor merece a minha honra por isso. Olha que coisa linda. E mais uma pergunta eu quero fazer para nós no dia de hoje. Será que a sua adoração, será que a nossa adoração tem sido verdadeira ao Senhor? Ou será que nós estamos tão vidrados, sabe, naquilo que nós precisamos fazer, que nós precisamos estar bem, que nossa voz precisa estar bem, que as coisas em casa precisam estar bem, e nós simplesmente esquecemos daquilo que verdadeiramente importa, que é o nosso coração estar rendido aos pés do Senhor. Noé, ele tinha isso. Noé, ele era tão verdadeiro, a adoração que ele deu ao Senhor, o altar de honra que ele levantou ao Senhor foi tão verdadeiro que o próprio Deus, ele aspirou o suave cheiro do sacrifício de Noé, e por isso ele falou consigo mesmo, não foi nem para Noé que ele tinha falado: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, e tudo isso por causa de um sacrifício genuíno, por causa de uma adoração genuína. Uma outra pergunta que o Senhor ministrou ao meu coração e quer passar para vocês é: você tem sido um incensário? Um incensário, ele eleva um cheiro suave. Ele preenche o ambiente com um cheiro suave. E assim que nós devemos ser adoradores que adorem em espírito e em verdade, a tal ponto que o cheiro suave da nossa adoração, ele não suba só até a Deus, mas ele contamine o ambiente. Sabe, é isso que o Senhor quer trazer para nós no dia de hoje. Será que nós estamos verdadeiramente adorando a Deus com tudo que nós temos, ou nós estamos preocupados com as pessoas, com aquilo que elas vão dizer de nós, com aquilo que elas vão pensar de nós? Enquanto o Senhor, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. E você, será que você já olhou para o seu coração agora e viu se você está realmente colocando o Senhor como primeiro lugar no seu coração, ou você tirou ele e está colocando outras coisas, bens materiais ou coisas que realmente não importam, porque tudo nessa terra passageiro. Vai ter uma hora que o Senhor vai vir, vai buscar aqueles que estão firmes na palavra dele, aqueles que decidiram morrer para ele, aqueles que decidiram viver uma vida em santidade com ele. E você não vai poder, nós não vamos poder levar os nossos bens, nós não vamos poder levar, sabe, até mesmo a nossa família, não, porque a salvação é individual. Então que nós possamos olhar aos nossos corações e ver se nós realmente estamos adorando a Deus por aquilo que ele é, ou estamos colocando outras coisas no lugar que deveria ser dele. Noé, ele priorizou o Senhor. A partir do momento que ele desceu da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar um altar de sacrifício ao Senhor como honra a Deus, porque ele entendeu que Jesus merece ser honrado, que Deus merece ser honrado. A sua adoração precisa ser verdadeira. O Senhor não procura por vozes bonitas. O Senhor não procura por filhos perfeitos, porque nós nunca vamos ser perfeitos. O Senhor procura por aqueles que realmente estão dispostos a gastar a sua vida aos pés dele. O Senhor procura por aqueles que realmente estão dispostos a entregar tudo aquilo que são a Deus. Sabe, é isso que o Senhor procura. O Senhor só aspira o suave cheiro de uma adoração quando ela é intencional, verdadeira e
pura. Sua adoração precisa ser verdadeira e pura. Não adianta você ter a intenção de adorar se o seu coração não está fixo em Deus. Não adianta você querer adorar se você não tem... Se você realmente não está disposto a fazer isso. Olha que tremendo isso, gente. O Senhor, Ele não procura por aqueles que são perfeitos. Ele não quer saber daqueles que são perfeitos, porque na terra não há perfeitos, mas mesmo assim Ele olha para nós, porque se nós estivermos verdadeiramente dispostos, Jesus, eu quero te adorar, eu quero gastar a minha vida aos seus pés, eu quero que através das minhas atitudes, as outras pessoas, elas possam ver que o Senhor habita dentro de mim. Isso já é o suficiente quando nós entregamos verdadeiramente nossa vida ao Senhor e dizemos, Senhor, aqui está a minha vida, toma o controle dela, toma a direção dela, eu entendo que eu não posso nada, o Senhor pode tudo, e eu sei que o Senhor, que os seus planos, que tudo aquilo que o Senhor fez para minha vida, eles são mais do que suficientes, eles não se comparam aos planos que eu planejei para mim, e por isso eu estou disposto a viver tudo isso que o Senhor tem preparado para mim. São esses os adoradores que o Senhor procura, não aqueles que falam demais. São os que mostram, os que estão dispostos a realmente agir acerca das situações. Amém? Então é essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para o dia de hoje. Eu espero que o Senhor tenha edificado a vida de vocês com essa palavra, com essa mensagem. Amém? E é isso, gente. Queria dar um aviso para vocês que no domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos... o culto na igreja EJN Alphaville, que é a minha igreja. Essa célula digital é um projeto que nasceu no coração do líder da nossa igreja, né, que é o profeta Vinícius Iracete. Estamos continuando, né, fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer, e eu queria convidar vocês para estarem neste domingo, às 9 horas, na Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, certo? Às 9 horas teremos um culto abençoado com a palavra do profeta Vinícius Iracete e com a presença também da profeta Ariane Iracete. Eu conto com vocês, é sempre uma bênção. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é tudo isso que o Senhor tem ministrado ao meu coração por causa desses cultos. Então, convido vocês a estarem presentes. Amém? Então é isso, gente. Vamos estar orando para encerrar essa live e para que mesmo assim, ao encerrar dessa live, nós continuemos sendo ministrados pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar então. Jesus, obrigada por essa palavra, obrigada por nos fazer entender que nós precisamos ser verdadeiros adoradores, não apenas de boca, mas com as nossas atitudes, que nós possamos demonstrar a Ti que estamos dispostos sim a estar na Tua presença, que estamos dispostos sim em andar em santidade, porque nós entendemos a imensidão do Seu amor, porque nós entendemos que o Senhor merece ser adorado, que o Senhor merece ser honrado, e nós queremos adorar ao Senhor, honrar ao Senhor e agradecer ao Senhor com as nossas vidas, porque foi aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso e é aquilo que nós podemos entregar a Ti. Em o nome de Jesus, ministra aos nossos corações um amor genuíno por Ti, um amor genuíno por Ti, não um amor não fingido, um amor que é verdadeiro a ponto de estarmos, Pai, querendo gastar a nossa vida aos Teus pés, porque nós entendemos que o Senhor é digno de adoração, nós entendemos que o Senhor sim merece ser adorado, sim merece ser honrado, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações um desejo por buscar ainda mais de Ti, um desejo por adorar ao Senhor verdadeiramente, Pai, não apenas com as nossas atitudes, não para mostrar para outras pessoas, mas sim porque nós entendemos que o Senhor entregou a Sua vida por nós e nós somos dignos da o Senhor é digno da nossa adoração, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Pai, ao decorrer desses dias hoje e ao decorrer desses dias da Tua santa palavra, e que nós sejamos verdadeiros adoradores, que assim como Noé decidiu levantar um altar de adoração, um altar de gratidão e honra a Ti, que nós possamos levantar um altar de honra, de gratidão a Ti, porque o Senhor merece, e que a partir disso, Pai, sejamos um incensário, Pai, em todos os lugares que nós formos, Pai, as pessoas elas possam ver que o Senhor habita dentro
dentro de nós e que o Senhor venha receber a nossa adoração como incenso suave às suas narinas, que o Senhor venha responder a nossa adoração, porque sim, o Senhor é digno. Entendemos isso essa noite, entendemos isso, Pai, queremos te pedir, receba a nossa adoração, que a nossa adoração suba a ti como incenso suave, que seja uma adoração verdadeira, uma adoração intencional e uma adoração pura. Em nome de Jesus, quero te pedir, papai, para que o Senhor continue abençoando a vida do Lucas, da Júlia, do Mateus, os filhos do Lucas, toda a família deles, a Thaís, a Ruth que está aqui, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada vida que esteve aqui presente hoje, Pai, que o Senhor venha tocar, Pai, nos familiares, Pai, nas pessoas que ainda precisam ser alcançadas por Ti, através deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então foi essa a célula de hoje. Obrigada, Jesus, pela vida da Karen. Nos ajuda a dar a Ti a verdadeira adoração. Amém. Em nome de Jesus. Quero agradecer vocês por estarem presentes aqui nesse momento de comunhão com Deus. Quero falar também que semana que vem teremos mais célula digital, terça-feira e quinta-feira às 17h30. Em nome de Jesus, se o Senhor me permitir, estaremos aqui firmes. Amém. Também queria pedir para que vocês venham compartilhar o meu canal no YouTube, gente. Eu tenho um canal no YouTube, o link tá na bio, é só clicar, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, que logo vai vir novidade. Amém? Então é isso. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam edificados por essa palavra e que o Espírito Santo ainda continue ministrando no coração de vocês acerca dessa palavra. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tchau!